é um bom momento de nós entrarmos para participar dessa live, que vai ser com meu amigo João Abreu. O João, ele é proprietário da livraria Insight, inclusive já está entrando aí. E é o seguinte, né? Qual é o objetivo, quais são os objetivos da live? Só resumindo, o objetivo principal é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de repensar alguns comportamentos, alguns hábitos e ter dicas diferentes para movimentar de forma diferente esse período de quarentena. Nós já fiz várias lives com vários convidados e inclusive algumas estão no meu canal no YouTube, se vocês quiserem lá assistir. Elias Lima, especialista, é muito legal. Vejo que as pessoas têm, em cada live tem pelo menos uma ou duas pessoas que vão lá e falam assim, cara, Elias, foi muito legal, pô, dica excelente. Não só minhas, como dos convidados também. Inclusive a de quinta-feira e de ontem também, é difícil de falar, né, qual está sendo a melhor, porque cada vez é uma surpresa. E o que é legal disso? Eu estava comentando com um amigo, as pessoas que você está vendo dentro das minhas lives são pessoas que têm muito conteúdo, têm um sucesso profissional, mas eles não estão na mídia. Ou seja, é uma oportunidade de você conhecer algumas pessoas com muito conhecimento fora daquela curva que você já acompanha normalmente. Então, uma dessas pessoas sou eu, provavelmente, né? Algumas pessoas não me conhecem, outras pessoas como o João, né, também não conhece muito. Então, essa é uma oportunidade para quem está nos conhecendo. Estou esperando o João entrar. João, é só você pedir a solicitação aí que eu aceito você e você começa a participar. A hora que você mandar a solicitação aí, eu te aciono. Então, isso aí, valeu. Vamos lá, visualizar, fazer. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Aguardando. Enquanto o João entra, que já está entrando, então o objetivo é esse. É pegar as pessoas que, por exemplo, têm muito conteúdo, como o meu amigo João. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Mas que não estão tão expostos na mídia. Então, o objetivo é fazer com que vocês tenham conhecimento de pessoas que muitas vezes você nunca ouviu falar, mas que vão com certeza abordar um tema de uma forma diferenciada e que você pode estar caindo e virando algumas chaves bem interessantes. Não é isso, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua participação, por você ter aceito a participar comigo dessa live. Falando para a galera que está entrando aí, é um bate-papo, né, descontraído, é como se eu e o João estivessem tomando um cafezinho numa das livrarias, né, ou num dos encontros que a gente faz, e vocês podem interagir com a gente, mandar um direct para a galera compartilhar também, ficar sabendo do que está acontecendo. Ontem eu estava fazendo uma palestra com a Cecília, né, e ela falou assim, pô, pessoal, bota um coraçãozinho aí, que esse coraçãozinho dá mais energia e tal. E realmente foi bem legal, então se vocês puderem botar um coração para poder falar, mostrar para a gente que a gente está no caminho certo, né? Isso motiva cada vez mais a gente. Bom, o João tem uma livraria, certo? Mas eu vou deixar essa apresentação para ele. João, por favor, fique à vontade, se apresente, por favor. Bacana, bom dia aí pro pessoal. Obrigado, Elias, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, porque a minha missão é justamente promover o conhecimento e o autodesenvolvimento por meio da leitura, né? Então, quanto mais eu posso divulgar isso, né, para mim é mais gratificante. Falando um pouquinho de mim, eu não posso deixar de falar de como o livro transformou a minha vida, né? Hoje eu sou proprietário da livraria Insight. A Insight é uma livraria especializada em negócios, empreendedorismo e desenvolvimento humano de maneira geral. Ou seja,
a gente procura oferecer conteúdos que tragam um crescimento pessoal ou profissional, né? E eu comecei a trabalhar no livro, né, não por escolha. Eu tinha 16 anos, isso foi lá em 1991, e o meu tio arrumou um emprego para mim. Falou, segunda-feira você começa a trabalhar nessa livraria aqui, que era a Livraria Interciência, que naquela época era a maior livraria técnica do Brasil, e ficava no 18º andar de um prédio na Avenida Presidente Vargas, né? E aí, naquela ocasião, existia ainda a profissão de office boy, que era o cara que fazia as entregas. E eu fui trabalhar de office boy e a minha função era entregar os livros lá para os clientes. Eu sempre gostei de ler, o meu tio era assinante do Clube do Livro, né? Então eu lia muito livros de ficção na minha infância, adolescência. E aí, quando eu comecei a trabalhar ali entregando os livros, eu comecei a abrir a bolsa, os livros iam dentro da bolsa, né, abertos, e eu comecei, no caminho ali, no ônibus, comecei a pegar os livros para ler, né? E aí eu li um livro que eu lembro até hoje, e eu tenho esse livro até hoje, que se chama Querer é Fazer, de um autor chamado Art Williams. E eu fiquei apaixonado, cara. Foi meu primeiro contato com os livros de desenvolvimento pessoal, né? E aí depois eu comecei a ler todos os livros que eu ia entregar, nem todos eu gostava, né? Eram livros técnicos, mas os livros de negócios eu me identifiquei muito. E aí eu acabei desenvolvendo minha carreira dentro do mercado editorial. Depois eu virei gerente de uma outra livraria de pequeno porte, trabalhei como executivo em uma das maiores editoras do mundo, que é a John Wiley, né? Tive experiência internacional, foi bem bacana. Depois eu fui gerente da Livraria Cultura aqui no Rio de Janeiro. E aí, em 2018, eu decidi fundar a Livraria Insight. E aí, falando dessa questão de hábitos de leitura, né, o meu hábito ele foi desenvolvido de forma muito natural. Mas tem muita gente que não gosta de ler, mas gostaria de ler mais. E aí eu quero até trazer uns números aqui de uma pesquisa que é realizada pelo Instituto ProLivro. Essa pesquisa ela é realizada de 4 em 4 anos. Se chama Retratos da Leitura no Brasil. Então, a última edição foi em 2016. A edição de 2020 está atrasada exatamente por conta dessa pandemia, né? Mas foi feita no ano passado e vai ser divulgada esse ano. Então, o que chama a atenção nessa pesquisa? Primeiro, a média de leitura do brasileiro. O brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Isso é bem ruim. Pouco. Muito pouco. Para você ter uma ideia, eu leio, em média, 4 livros em um mês, né? Então, essa é uma média muito baixa. E aí, uma das perguntas, são várias perguntas, depois que quem tiver interesse, pesquisa lá na internet, né, Retratos da Leitura no Brasil. Uma das perguntas é se você gostaria de ler mais, né? E 77% das pessoas disseram que gostariam de ler mais. A grande maioria. E aí vem uma outra pergunta. Então, por que você não lê mais? E aí, 43% respondem que é por falta de tempo. E aí é um assunto bem polêmico, né? É um assunto bem polêmico. Muita gente diz que é o valor, porque o livro é caro, mas esse não é o principal entrave. O preço do livro foi citado por 9% dos entrevistados. Então, eu costumo dizer que não é uma questão de tempo, mas sim de prioridade. Porque... Tempo é prioridade, né? Perfeito. Porque tem outras pesquisas, né, que mostram que o brasileiro passa, em média, 6 horas no smartphone. Se você pegar todo smartphone, tem ali o tempo de uso, você procura lá nas configurações o tempo de uso e vê quanto tempo que você está ficando nas redes sociais, né? É claro que hoje a gente faz muita coisa, eu uso muito o celular para trabalhar, até para adquirir conhecimento também, como a gente está fazendo aqui agora, isso é óbvio, né? E nesse período agora de pandemia, esse tempo de uso deve ter subido exponencialmente. Mas a leitura, você tem que decidir ler, né?
eu quero criar esse hábito, e aí você vai encaixar isso dentro da sua rotina. E aí eu trouxe aqui algumas dicas que funcionam para mim, né? E quero compartilhar aí com o pessoal. Legal. Posso compartilhar um pouquinho aqui com você agora? Claro, claro. Seguinte, o Elias, ele não gostava de estudar. Então, quem não gosta de estudar, não gosta de ler. Perfeito. Mas aí eu vi a necessidade de mudar alguns hábitos, alguns comportamentos, porque eu criei um objetivo. E baseado nesse objetivo, o primeiro livro que eu li, porque eu tinha muita dificuldade, eu era tímido. Teve uma época, até os 18 anos, eu era gago e tímido, e depois eu fiquei só tímido. Só tímido, que é muita coisa. O primeiro livro que eu li foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho ele até hoje. Isso. E aquilo começou a me ajudar a superar. Depois, eu passei muitos anos sem ler, porque eu estava estudando muito e fazendo formação, pós-graduação, e você acaba se envolvendo muito no contexto técnico, né? Uhum. Quando foi em 2004, eu fiz um treinamento. E aí, nesse treinamento, eu vi o quanto eu tinha estagnado as minhas leituras. E eu fiquei assim, caramba, poxa, não tô lendo nada. Eu realmente não tinha lido nada. Fora o que eu tinha lido, foi só Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O restante era tudo muito técnico, voltado para a minha área. E aí eu li um livro, que eu utilizo ele até hoje, que é Os 17 Chaves para o Sucesso, do Napoleão Hill. Né? 17 Leis do Sucesso. Não, é 17 Chaves para o Sucesso. Um outro livro. É um livro, não existe mais ele, só se tiver algum acervo. É fininho, e ele faz um resumo bem sucinto das 17 leis do livro. E esse livro mudou, a partir desse livro eu fui uma palestra e tal, e fui. E aí eu comecei, mas novamente eu comecei a ficar sem tempo. E aí, quando foi em 2015, 16, quando eu comecei a fazer os treinamentos de inteligência emocional mesmo, eu comecei a perceber que aí realmente eu estava zerado de leitura. E aí eu comecei a ler. E quando foi em 2018, eu bati meu recorde. Eu li 16 livros. Bacana. Ou seja, praticamente mais de um por mês. Uhum. E foi muito legal, assim, foi muito conteúdo. E assim, deu um upgrade mesmo. Eu entendi e comecei a ver, caramba, o quanto eu tenho adquirido de conhecimento. E aí esse ano eu comecei a fazer até diferente. Foi uma forma de leitura que fez com que eu me aprimorasse mais. No final do ano passado, eu comecei a ler e a anotar separadamente os insights, Perfeito. as frases. E isso ajudou ainda mais, porque eu abriu ainda mais. Hoje eu estou lendo menos livros, na verdade estou lendo 3 livros. Uhum. E já li acabei no mês passado, estou lendo mais 3. E fiz o meu, né? Ou seja, estou terminando de fazer o meu justamente por isso. Eu comecei a ter conteúdo para fazer o meu livro. Perfeito. E só para poder entender, assim, para mim também não foi fácil, mas quando eu decidi colocar uma prioridade, que eu precisava evoluir, crescer, ter conhecimento, e o meio mais fácil e mais prático é na leitura. Bacana. É importante, não, sem dúvida, porque a leitura, de forma geral, é um conhecimento embasado. O autor que escreveu aquele conteúdo, né, ele normalmente é referência na área dele, o livro é submetido a editores, enfim. Né? Então, você pode pesquisar sobre o autor ali para ver o currículo dele, a área de atuação dele, enfim. Mas isso que você falou é muito importante sobre quantidade versus qualidade. Né? Não adianta você ler 100 livros no ano se você não está aplicando nada, você não vai sair do lugar. E aí vem a questão da obesidade de informação. Né? Você tem muita informação, mas não está fazendo nada com aquilo. Isso também não vai te levar a lugar nenhum. Então, uma das dicas que eu vou dar aqui daqui a pouco é justamente sobre essa questão das anotações e principalmente colocar em prática. Mas, assim, a dica de ouro que eu dou, se eu tivesse que dar só uma dica para você desenvolver o seu hábito da leitura, é você ter o seu objetivo principal bem definido.
como tanto prega o Napoleão Hill, né? Porque é claro que a gente está falando de livros de autodesenvolvimento, a gente não está falando de livros de lazer. Então, quando você lê um livro de autodesenvolvimento, você está buscando alguma coisa. Você está buscando melhorar, você está buscando solucionar um problema, aprender uma competência, enfim. Então, é muito importante você ter o teu objetivo principal bem definido. O que eu espero melhorar ao terminar de ler esse livro, né? E é bacana você colocar até um post-it na capa do livro ali, escreve, né, o teu objetivo ali ao ler aquele livro, que isso vai te ajudar quando olhar para ele, poxa, eu quero ler porque eu quero melhorar essa competência, essa habilidade, eu quero me tornar essa pessoa. Então, a regra de ouro para mim é você ter um objetivo principal bem definido antes de começar a sua leitura. Grandes líderes fazem isso, né? O Bill Gates, ele carrega uma bolsa de livros para levar para o trabalho. Ele tem dias que ele passa numa cabana lendo para resolver alguma coisa, para ter insights, né? Enfim. Então, eu acho que funciona, né? Eu acho que funciona. Então, eu gostei muito dessa dica do post-it aí, foi legal, sim, bacana. Sim, é uma boa. Você muito pode boa. Também escrever, né? E aí você, até melhor do que eu, para falar sobre essa questão de metas, né? Do como fazer. Então, quando você tem uma meta e você coloca isso por escrito, é muito mais provável que você alcance essa meta. Porque isso veio para o plano físico. Quando está só na sua mente, você pode ter dificuldade de fazer o que você tem que fazer no dia a dia para colocar isso em prática, né? É só um sonho, né? É só um sonho. Tem um livro que se chama A Única Coisa que Importa. O foco pode mudar a sua vida. E isso vai muito de encontro ao que esse livro prega. Então, nesse livro, uma das coisas que ele fala é o seguinte: qual é o seu objetivo principal daqui a 5 anos? O que você quer em 5 anos? E aí você vem trazendo isso para o presente. Então, o que eu posso fazer esse ano para que daqui a 5 anos eu alcance o que eu quero? O que eu posso fazer esse mês? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Então, na leitura, você também pode aplicar essa técnica, né? O que eu quero com esse livro e o que eu posso fazer agora. Agora você pode ler, né? Então, essa é a regra de ouro. E aí, passando para outras dicas, né? Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer. O principal entrave, né, para desenvolver o hábito da leitura, e a gente tem leitores de vários níveis. Tem aquela pessoa que não lê e está querendo começar a ler, tem aquela pessoa que gostaria de ler mais, tem aquele leitor assíduo, né? Então, o principal entrave é a procrastinação. A leitura você sempre deixa para depois, né? Tudo tira a tua atenção quando você vai começar a ler. Então, primeiro você tem que decidir, eu quero ler, né? E aí eu não tenho como falar de um outro livro que eu estou lendo até agora, que é sensacional, que é o Essencialismo, né? O Essencialismo. Esse é muito bom, né? Esse é muito bom. Legal. Esse é muito bom. Então ele fala justamente, né, do ruído, de tanta coisa, a gente está focado, entre muitas aspas, né, em tanta coisa, principalmente nesse período agora de pandemia, que a gente está tendo várias lives, né, vários conteúdos gratuitos, conteúdos pagos também, mas o que é importante para você, né? E aí ele faz até uma analogia lá com as tuas roupas, né, do teu armário, que você fica ali protelando para doar as roupas, né? Você se apega, enfim. E aí ele dá uma dica de você separar essas roupas e não pensar assim, quanto você pagou, né? Mas quanto você pagaria por isso? Então, eu acho que é a mesma coisa do conteúdo, da informação que está disponível. É você pensar quanto que você pagaria por essa informação. Vale a pena mesmo eu consumir, né? Definir prioridades. Então, se você comprou um livro, principalmente, eu costumo dizer que tem muita gente que compra livro e não lê, né? Essa não é a minha missão, né? Minha missão não é vender livro. Minha missão é que a pessoa leia o livro e consiga o resultado esperado. Então, tem muita gente que compra livro e não lê, é muito natural. Então, assim, você fez um investimento.
você precisa ter o retorno daquele investimento, e você vai ter se você ler, né? Então, a primeira dica dessa questão para evitar a procrastinação é definir o que é importante para você. Você vai buscar um livro em determinado assunto que você quer melhorar, né? Uma habilidade, uma competência, enfim. Isso, você fala isso, você estava falando de tem muita gente que compra livro e não lê. Tem gente que compra livro, mas não dá o tempo, né? Por exemplo, ela comprou o livro, ela começa a ler, daqui a pouco ela passa no lugar, caramba, esse livro é bom, aí ela vai lá e pega também, e aí vai fazendo uma pilha de livros, igual alguém ali, tem vários livros, mas a maior parte eu já li, mas quantas pessoas eu conheço que tem um monte de livros, só livros bons, só que ela parou no 1 ou 2. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Por quê? Porque eu vejo que, assim, eu falo tanto disso, às vezes eu me sinto meio repetitivo. Cara, mas não tem como ser diferente, né? Afinal de contas, todos os livros, se você pegar tudo Napoleão Hill, Tony Robbins, qualquer outro desses da base, né, que dão a base para o que tem hoje de inteligência emocional, os caras falam o seguinte, cara, tem que ter um objetivo. Perfeito. Você só vai conseguir mudar um hábito, um comportamento. Ou seja, se você vai começar a ler, é porque precisa de um objetivo. E agora, a gente falou do objetivo técnico, mas assim, eu li um livro, O Código de Da Vinci, né? Esse Código isso. Da Vinci. Cara, isso. Muito bom. Então, assim, muito bom. Eu estava num momento de muito estresse, e eu peguei aquele livro para ler. É um livro espesso, não é um livro simples, facinho de ler, vou ler rápido. Não. Cara, eu comecei a ler aquilo, eu não queria parar de ler. Sim. E ele fez com que eu quebrasse uma sequência focada só no trabalho, só no resultado. Ou seja, também é muitas vezes uma necessidade, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo hoje, você pegar um livro, um romance, um policial, alguma coisa fora também do seu meio, né? De tantas informações técnicas que a gente usa, começar a sair um pouco, porque essas histórias são interessantes porque é igual série, né, cara? Você não consegue parar. Toda hora tem um capítulo diferente, algo diferente. Perfeito, não, sem dúvida, sem dúvida. O livro de ficção, né? A leitura de lazer também faz muito bem, sem sombra de dúvida. E também te traz insights, melhora a tua imaginação, melhora o teu vocabulário, a tua escrita, né? Enfim, isso aí, sem sombra de dúvida, né? Agora, voltando para essa questão do hábito, né? Uma dica bacana também é você ter metas de leitura, né? Então, como é que você define essas metas? A gente falou da questão de quantidade versus qualidade. Muita gente define a meta na quantidade de livros que vai ler. Então, esse ano eu quero ler um livro por mês, né? São 12 livros no ano. Excelente. Mas só que tem livro que tem 200 páginas, tem livro que tem 600, tem livro que tem 400, enfim. Você não vai levar o mesmo tempo para ler cada livro. Então, principalmente para quem está começando, uma dica que eu dou é leia 5 minutos por dia. 5 minutos você não vai pensar 2 vezes para iniciar uma leitura, né? Você tem 5 minutos aí toda hora. Você pega o telefone, garanto que acontece com muita gente que está aqui, e às vezes você pegar o telefone para fazer uma coisa e depois você nem lembrar para que pegou o telefone, né? Eu estou rindo. Eu estou rindo porque é o seguinte, o que eu estava fazendo? E aí eu acho que muita gente vai se identificar comigo, apesar de repente não falar, mas eu vou falar porque eu estou ficando meio sem vergonha mesmo. É o seguinte, eu estava ficando viciado no celular. Então, eu acordava, quando parecia de manhã cedo, eu pegava o celular direto ali. Gatilho, sim. E eu falei assim, não, cara, eu tenho que fazer diferente. E aí o que acontece? Eu tenho um hábito. E aí todo dia de manhã cedo eu tomo café e vou pro banheiro, né? E aí no banheiro, o que eu ficava? No celular. Eu falei, não, cara, é aqui que eu vou começar a estudar. Perfeito. Vou largar. Porque eu queria deixar o hábito de ficar olhando mensagem no celular, e aí eu comecei a ler. Aí foi uns 5, 10 minutos, e aí eu comecei a gostar das leituras. Exatamente. E comecei a fazer. Perfeito. Hoje eu já faço diferente, mas eu arrumei um espaço naquele momento para poder ler.
Por quê? Porque para ocupar o espaço de uma coisa que estava me incomodando e tinha virado um hábito. Então, ou seja, a pessoa fala, não tem tempo, não tenho tempo. Eu estava atendendo uma médica, uma cardiologista, e ela estava num grau de estresse elevadíssimo. Eu não estou conseguindo fazer. Cara, é o seguinte, eu não consigo nem tempo para ler, para relaxar. Aí eu perguntei para ela, você vai no banheiro? Aí ela, como assim, meio sem graça, quanto tempo você fica no banheiro? Quanto tempo fica no banheiro? 5, 10, mulher demora até mais do que o homem. Então vai lá, cara. Eu pego, em vez de ficar lendo no celular, ficar pensando em historinha, vai ler, pô. Aí ela ficou assim, mas depois ela falou assim, pô, Elias, boa ideia. Isso aí que você está falando é comentado no livro O Poder do Hábito, né? É verdade. Ali no Poder do Hábito ele traz várias histórias e ele fala sobre o gatilho, que é uma das coisas que eu vou falar aqui também. O gatilho, ele desperta um hábito. Então, por exemplo, você tinha o gatilho ali de ir ao banheiro era pegar o celular, entendeu? A ida ao banheiro era o gatilho que despertava de você pegar o celular, você substitui pelo livro. É a mesma coisa, antes de dormir, ao acordar, antes do almoço, depois do almoço, você pode criar um gatilho para desenvolver o hábito da leitura, né? E aí uma dica é você deixar o livro onde você realiza esse hábito. Então, deixa o livro na cabeceira da cama, deixa o livro no braço do sofá, naquele lugar ali onde você costuma ficar. Isso o livro com aquele bilhetinho ali do objetivo, vai despertar o gatilho para você começar a ler. Minha esposa faz isso. Minha esposa gosta de ler quando ela vai dormir. Bacana. Mas se eu deitar e pegar o livro, não dá 5 minutos. Isso aí é outra coisa. Isso é igual musculação, cara. Você se acostuma. Ler em condução. Muita gente diz, eu não consigo ler em condução. Você lê a primeira vez, vai se sentir mal e tal. Lê a segunda, lê a terceira. Daqui a pouco você consegue. Porque você vai exercitar essa prática e vai conseguir. Então, mesmo quem não consegue ler por muito tempo, é tudo questão de foco, questão de prática, né? Enfim. Disciplina, né? Então, só para fechar essa questão das metas, a dica é ler 5 ou 10 minutos para quem quer iniciar. E quando você já tiver legal, se você já é um leitor, se você quer melhorar o teu desempenho, uma coisa bacana é você definir data, né? Então, vamos dizer que você está com um livro de 300 páginas e você quer ler o livro em 30 dias, quer ler o livro ali esse mês. Você pega as 300 páginas e divide por 30 dias. Vai dar 10 páginas por dia. Você lê 10 páginas por dia, chegar no final do período, você bateu a meta. Isso é bem simples, né? Então, é fazer essa conta, mas aí você tem que se comprometer a todo dia bater a tua meta de leitura. Por algum motivo você não conseguiu, tem que compensar no dia seguinte, enfim. O importante é chegar lá no final do período e bater a tua meta, né? E se a leitura for boa, né, cara? Não tem jeito. Eu tô lendo Mais Esperto que o Diabo. Cara, eu não consigo parar de ler. Sensacional. Eu começo a ler e falo, caraca, em 2 dias eu já cheguei em 30 páginas. Falei, cara, peraí. Esse é um dos melhores livros que eu já li na vida, cara. É sensacional. É sensacional como ele fazendo toda a diferença também. Como ele na década de 30 conseguiu ter toda essa visão, né? E quando ele fala de crise, quando eu estou olhando na parte que ele está falando da crise, cara, é o que a gente está vivendo hoje, mano. Perfeito. Década de 30. Perfeito. Mas segue aí, desculpa. Nada, imagina. Então, falando aqui dos gatilhos, né? Acabei já falando de ler antes de dormir, ler antes do almoço e tal. E aí, até para reforçar isso, você pode colocar um lembrete ali no celular, um alarme. Coloca o alarme para despertar e aí você vai saber que está na hora da leitura. Então, você vai... Então, você tem o hábito ali de, depois do almoço, assistir uma série. Substitui pela leitura e depois assiste a série como uma recompensa. Seja o que for, né? É bacana você fazer esse exercício, tá? Então, sobre hábitos, né? Era isso que eu tinha para falar. E aí agora eu queria falar sobre como potencializar o resultado da leitura.
porque é o que a gente conversou, né? Não adianta muito você desenvolver o hábito, você ler vários livros, e o que eu faço com isso agora? Vem aquela questão de reter informação, de não ir para lugar nenhum, então você não vai conseguir alcançar o teu objetivo, né? Então, se você está lendo um livro para aprender a mexer no Instagram, por exemplo, você tem que colocar em prática, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas também de como potencializar esse hábito, né? A primeira dica é uma coisa que parece boba, né? Mas muita gente não faz, é você procurar saber quem é o autor do livro que você está lendo. Entende? Porque isso pode te ajudar de várias formas. Isso vai te ajudar a acreditar mais naquele conteúdo, que é natural. É claro que nem tudo que a gente está lendo a gente vai concordar, nem tudo que a gente lê serve para a gente. Às vezes você lê um livro de 500 páginas, mas uma frase muda a tua vida, cara. Isso já aconteceu comigo, né? Uma coisa ali que o autor falou, que vira uma chavinha lá, aquele negócio do como é que eu não pensei nisso antes, né? Então, quando você procura saber quem é o autor, na hora que você tiver a dúvida, poxa, mas quem é esse cara para falar isso, né? Você vai lembrar dali de quem ele é, o que ele faz. Isso pode te ajudar a confiar mais naquele conteúdo. Pô, essa dica é legal, porque eu, por exemplo, eu vou pelo título, ou por indicação. Eu quase não ia, né? Agora eu vou passar a estudar mais sobre o autor. E é verdade, que de repente a afinidade, né, fica com mais informações sobre quem fez o livro, né, quem produziu o conteúdo. Eu nunca tinha me atentado, tanto que se você perguntar nome de livro, eu sei, autor, pô, não vou saber de jeito nenhum. Sim. São poucos. Uma outra coisa também que ajuda você a saber ali quem é o autor para você fazer associações. Então, por exemplo, você vai ler o livro do Érico Rocha. Érico Rocha é um especialista em marketing digital, o criador da fórmula de lançamento, é o cara que é referência, uma das referências nessa área. E aí você sabe quem é o Érico Rocha quando você está lendo o livro dele, e aí você faz aquela associação. Pô, então é isso que ele faz na página dele, é essa técnica aqui que ele usa, né? Isso te ajuda muito a entender melhor o que o autor está querendo dizer ali, entende? Então, eu estou rindo porque é o seguinte, porque, desculpa, João, mas como é papo de descontraído, aí vai lembrando das coisas, né? Então, assim, eu não vou tomar muito tempo, não, só um insight. Eu estou lendo lá Os Mais Esperto que o Diabo, né? Então, assim, é um livro de 1929. E quando você pega e traz para alguns livros, alguns autores de hoje em dia, vários, eu não vou citar nomes aqui, mas vários, tudo baseado naquelas histórias. Sim, sim. Né? Em tudo aquilo que foi passado. E hoje teve uma frase que eu dava o nome a um autor americano que você conhece, que ele fala assim, é melhor você estar errado e ser feliz do que você estar certo e infeliz. Né? E tem um autor, né, de um treinamento muito, muito presente no mundo todo que usa essa frase o tempo todo. E eu achava que era dele, só que na realidade é do cara lá de 1920. Né? Perfeito. Desculpa, vai lá, segue aí. É legal, mas é legal você dar essas pinceladas, né, que certamente enriquece aí o nosso conteúdo. Uma outra dica é a concentração, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, hoje em dia. Então, tem vários estudos até sobre, principalmente a nova geração, que estão desenvolvendo novas redes neurais e conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas também tem muita gente que defende que quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não faz bem. Isso tira muito a sua atenção. E com a leitura não é diferente. Então, eu mesmo, há muito tempo atrás, eu lia com a TV ligada. Né? Eu tinha o hábito de ligar a TV e começar a ler. Isso atrapalha, de fato atrapalha. Então, a dica é você estar num ambiente realmente propício à leitura, onde você vai se concentrar naquela leitura. Desabilitar notificações de celular ou desligar o celular, pelo menos
pelo tempo ali que você vai ler, 10, 15, meia hora, uma hora, acho que isso não vai fazer diferença no final do dia. Mais uma vez, voltando ali ao livro O Essencialismo, né? Ele diz que a grande parte, a maioria das coisas que a gente faz durante o nosso dia não traz o resultado que a gente quer, né? Então, na hora que você vai ler que você está buscando o resultado que você quer, você tem que se dedicar 100% àquilo ali para ter um melhor resultado, né? Então, evitar TV, música. Ler escutando música tem problema. Eu já escutei e já li que se você escuta em um outro idioma que você não domina, não tem tanto problema, não tira tanto a sua concentração. Mas tem músicas até próprias para isso, né? Tem músicas para melhorar sua concentração, você procura ali no YouTube, que te ajuda, né, a se concentrar ali na leitura. Isso é bem bacana. Tem dois compartilhamentos aqui. Um do professor Zé Luiz, que é o próximo entrevistado na segunda-feira. Vamos bater um papo. E o outro é o... Como é que é o nome dele aqui? Vou pegar aqui porque passou. Bom, o professor pergunta o seguinte: eu vi uma live ontem que falou sobre tradução de livros, com vários tradutores. E o outro, deixa eu ver aqui, está aqui em cima. Pediu para você mandar a cotação do livro. Bom, é o seguinte, o que você acha disso? Um livro com vários tradutores. Bacana. Eu acho esquisito, porque, por exemplo, eu pego o exemplo da Bíblia, né? Mas você tem o mesmo conteúdo, tem vários autores, vem de diversos lugares, vem da Grécia, vem de Roma, cada um tem uma tradução diferenciada. Uhum. Mas segue, por favor. Então, isso é uma pergunta bem interessante, porque essa questão da tradução mudou muito de uns anos para cá. Lá na década de 90, né, o que acontecia? Principalmente falando do livro técnico, né, do livro profissional. O que acontecia? Quem traduzia um livro era uma pessoa especialista... Voltou? Caiu, voltou. Então, quem traduzia era um especialista no idioma, né? Era um tradutor. Então, vamos dizer, você traduzia um livro de medicina, mas era somente um tradutor que fazia toda a tradução. Não tinha nenhum especialista ali traduzindo aquilo. E isso gerava muitos erros de traduções, né? E aí o pessoal foi percebendo e foi mudando. Então, normalmente, a tradução acontece com um especialista ali em língua, né, em letras, com um especialista na área que domine o idioma. Isso é muito comum. Essa questão aí de vários tradutores é bacana, se for bem feito, até pela questão da interdisciplinaridade, porque tem livros que abordam vários assuntos. Então, até, por exemplo... Existe uma técnica chamada Design Thinking, que ela usa pessoas de várias áreas para solucionar um problema. Então, é exatamente a mesma coisa na tradução de um livro. Se você vai traduzir um livro que aborda mais de um assunto, e você tem pessoas especializadas nesses assuntos para fazer ali uma tradução mais confiável, é muito bom. Muito bom. Assim como tem livros, você mesmo é autor de um capítulo, né? Livros com vários autores. E aí você tem o coordenador. Então, nessa questão da tradução, você vai ter o coordenador da tradução, que é a pessoa que vai... É esse aí. Boa. Você vai ter o coordenador da tradução, que é a pessoa que vai pegar tudo aquilo ali, as partes que fizeram, e juntar para ter o resultado final. Então, acho válido, sim. Desde que sejam pessoas competentes para fazer isso, né? Beleza? Muito bom. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Beleza. Aí tem aqui a Elaine, que falou assim: as frequências de Sol Fuego são ótimas para ler conjuntamente. Você conhece esse? Elaine Ferreira? Não conhece.
também não. Então, Elaine, se puder dar depois mais informações para nós. Dá a dica aí. Isso, para a gente entender um pouco mais aí. Então vamos lá, meu amigo, segue o teu roteiro aí. Mas assim, pessoal, tá muito legal, aí, muito conteúdo. São dicas que você está dando, cara, que muita gente não está tendo essa oportunidade. Tem, sabe, muito conteúdo, assim, mas como é que... Tem vários livros, como é que eu faço para começar a ler, para criar um hábito de ler? Né? Ou seja, essas dicas que você tem dado são fantásticas. Manda bala, segue aí que deve ter muito mais coisas. Vamos lá. Uma outra coisa que acontece muito, principalmente para quem quer ler mais, né? Eu quero ler, a pessoa se sente mal porque não leu muito, ou acha que se tivesse lido mais estaria, né, melhor, enfim. E aí acaba colocando isso como uma tarefa, entende? Uma tarefa. Eu tenho que ler mais, porque é uma tarefa. Até ok para você desenvolver o hábito, mas muito cuidado na hora do mindset ali, quando você vai começar a ler. Porque se você começa a ler como uma tarefa, você vai ler para terminar, e não para absorver aquele conteúdo. Então, parece que é uma coisa boba, mas é muito importante você começar a leitura com entusiasmo. Né? Você começar a leitura sabendo que aquilo ali vai te ajudar a ir para o próximo nível. Se você leu e não entendeu, lê de novo, acontece. Né? Acontece, às vezes, você está lendo e ter que voltar tudo de novo, porque o pensamento vagou, né? Enfim, isso acontece. Mas é importante você começar a leitura com entusiasmo, sabendo que aquilo ali vai te fazer bem, vai te fazer chegar ao próximo nível. Tá? Uma outra dica, e essa daqui é muito legal, cara, é você construir o Mastermind. Né? Mastermind é o conceito de Napoleão Hill, que ele diz que quando você junta duas ou mais mentes, né, você consegue ali a inteligência infinita, ou seja, você consegue ter insights, consegue ter uma visão maior daquilo ali que você está buscando. Na questão do livro, o interessante de você fazer um clube de leitura, mesmo que seja com mais um ou mais dois amigos, é porque você vai ter outras perspectivas daquela leitura. Às vezes você lê um livro, recebe uma mensagem e o teu amigo recebeu outra. Então essa troca enriquece muito. Você conversar sobre o Mais Esperto que o Diabo, acho que é um assunto inesgotável se a gente for conversar sobre esse livro, né? Porque é um livro sobre a vida, de maneira geral. Então, quando você faz esse clube de leitura, é legal também o clube de leitura até para te ajudar a ler, né? A se comprometer. Começa a ler junto com um amigo, vamos terminar em tanto tempo, e aí a gente começa a discutir, né, sobre o livro. Então, isso funciona bastante. Quando você lê e você compartilha aquilo ali que você aprendeu, você fixa esse conhecimento. Né? Quanto mais você fala sobre algo que você aprendeu, mais você aprende. Por isso que dizem que quem ensina aprende também. E é a mais pura verdade. Né? Então, quando você lê, compartilha com os amigos, isso vai ficar ali na tua mente, você vai ser natural, vai fazer parte do teu dia a dia, né? Legal quando você fala isso, porque em 2 semanas eu assisti um podcast que era o Bernardinho com o Thiago Negro. Uhum. Cara, foi tão impactante para mim, porque eu passei a usar aquele conceito em todas as lives que eu fiz. Eu interiorizei tanto aquilo ali que eu falei assim, caramba, que ele fala sobre disciplina, resiliência, para você, o que é sucesso, objetivo e tal, motivação, e foi bem legal. Então, quem tiver oportunidade, eu gostei muito e eu ouvi, por exemplo, umas 5 vezes, tirei vários insights interessantes e estou usando. Então, no livro é a mesma coisa, né? Eu vejo que é a mesma forma. Você lembra, por exemplo, esse que eu estou lendo do 12 Chaves do Sucesso, já eu vou para a 4ª vez. Tem o livro lá do Dominando a Voz Interior, eu já li 3. Quem Pensa Enriquece, ou Quem Pensa Enriquece, já li 2. O Segredo da Mente Milionária. Por quê? Porque cada vez que você lê, ele é de uma forma diferente. É igual o filme, né? Você vê o filme, não é a mesma coisa assim. Perfeito. Deixa eu te fazer desculpa. Eu só queria fazer um adendo a isso que você falou, que é muito interessante. Eu costumo falar isso também.
Porque o que acontece é que quando você lê o livro ali pela segunda, pela terceira vez, na verdade você não é mais a mesma pessoa. Não é que o conteúdo com certeza é o mesmo, mas você já tem novas crenças, novos valores, novos conhecimentos. Então, você é uma pessoa diferente e vai absorver aquele conteúdo de maneira diferente. Isso é muito bacana. Muito legal. Diga lá o que você falou. Tem uma pergunta para você aqui. Você quer responder agora ou mais para frente? A gente está com 45 minutos já. Pode ser agora, pode ser. Então vamos lá, aqui, ó. Está falando de fundos imobiliários, né? EMA 5. Pessoal, para dentro do mercado financeiro, quais seriam as boas indicações para novos investidores e que motivariam para novos investidores sem uma linguagem pesada, por exemplo? Bacana. Aí é contigo, meu amigo. Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Ele mesmo, fazendo um complemento. Cada vez que você lê um livro, um momento de estímulo. Isso aí, cabeça diferente. Ó. Perfeito, é o que a gente falou. Muito boa a pergunta dele. Obrigado aí pela participação. Cara, um livro que você acabou de mencionar, que é Os Segredos da Mente Milionária, né? Porque nesse livro ele vai falar justamente sobre as nossas crenças sobre o dinheiro. Por que a maioria das pessoas não consegue economizar, não consegue investir, né? Por que o cara ganha na loteria e fica pobre de novo, né? Porque, na verdade, ele não tem a mente milionária. E a mente milionária não é só em relação ao dinheiro, é em relação à vida, né? A tua conduta ali, pessoal, profissional. Então, o primeiro livro que eu indicaria seria Os Segredos da Mente Milionária. O autor fala que toda a nossa crença sobre dinheiro vem do que a gente viu, ouviu e viveu quando era criança. Por exemplo, o dinheiro é sujo, o cara ali está rico, deve estar roubando. E isso fica entranhado no nosso subconsciente, né? Então, esse livro ele vem para desmistificar toda essa questão das crenças. Ele é dividido em duas partes, né? Na primeira parte, ele desmistifica toda essa questão das crenças e na segunda parte ele traz os princípios de riqueza, ou seja, como pensa a mente pobre e como pensa a mente milionária. Então essa é a primeira leitura, sem dúvida nenhuma. Um outro livro, e aí eu só vou falar aqui os nomes, senão a gente vai passar aqui do tempo, né, talvez. O Homem Mais Rico da Babilônia, que aí ele traz uma parábola, né, de um homem lá que ficou rico, então ele emprestava dinheiro para as pessoas, ele construiu a riqueza dele. É muito bom. E isso é muito bom também. Um outro que é o Pai Rico, Pai Pobre, que também é um livro sensacional. O Pai Rico, Pai Pobre, o garoto ele tem o pai biológico, que é o pai pobre, e fala que ele tem que estudar, trabalhar, ficar o maior tempo possível naquela empresa e se aposentar. E o pai rico, que é um pai do amigo dele, que chama todo esse processo aí de corrida dos ratos, né? Então, o pai do amigo dele fala sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E aí ele vai trazer ali os quadrantes da riqueza, né? Quando você vende o seu tempo, por exemplo, você troca o seu tempo por dinheiro, você não vai conseguir construir riqueza. Quando você faz o dinheiro trabalhar para você, é que você vira um investidor e você consegue construir riqueza. Então, acho que esses 3 livros aí são a base para incentivar a galera a investir. E tem algum de mercado financeiro? Tem algum de mercado financeiro, né? Algum que é específico? O Thiago Nigro, cara, o do 1000 ao 1 milhão, ele é muito bom, né? Porque o Thiago Nigro, ele se baseia num tripé, que é gastar melhor, né? Ganhar mais e investir bem. Então, o primeiro passo é você gastar melhor o seu dinheiro. Para onde está indo o teu dinheiro? Às vezes vai, e o livro dele é do 1000 ao 1 milhão, sem cortar o cafezinho. Que é até uma sátira, porque a gente fica fazendo aquela conta. Se você deixar de tomar um café todo dia, você vai ter tanto, né? Enfim. Então, tem um autor que começou com essa aqui, né? Questionou, né, o cafezinho, né? Que é o... Como é que é o nome dele? Acho que sim. Cerbasi, isso. Uhum. Na realidade ele fala, questiona a utilização. Ele não fala para você cortar o cafezinho, mas questiona
o quarto de café. Só que aí a galera começa a levar, não, quarto cafezinho. Então, E o Gustavo Cerbasi também é muito bom, cara. Todos os livros dele são muito bons. Recomendo também. Muito bom, muito bom. Segue aí, 50 minutos. Vamos lá. Você pode assim, começar a fazer suas considerações, se tiver mais algum assunto bem importante, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir, vai ficar no finalzinho faltando. Aí fica aquele desespero. Sim. Vou só fechar aqui, então, com mais 2 dicas, que são as anotações, você já falou sobre isso, né, de anotar ali os teus insights, dicas, né, por exemplo, eu uso o Canva para fazer as minhas artes, né, ali das redes sociais e tal. E o Canva eu descobri lendo um livro. Eu já descobri há muito tempo. O Canva hoje é popular, né? Para quem não conhece, é um site chamado canva.com, e ali você tem templates para fazer artes, né, para o Instagram, Facebook, tem tudo que você imaginar, currículo, enfim. E eu fiquei sabendo disso lendo um livro. Eu falei, cara, que legal, muito bacana. Então, no livro você tem dicas práticas, né? Você tem insights, você tem as suas percepções pessoais, né? E é bacana também você fazer essas anotações para se aprofundar em algum assunto. Então, às vezes você está lendo o livro de um assunto que o autor comenta ali sobre uma outra coisa que você pode expandir, né? E aí depois você pesquisa mais sobre aquilo. Indicações, tem muito autor que dá muita indicação, tanto de outros livros, como de cursos, como de coisas que você deve aprender, né? Então, é bacana você criar essas anotações. Se não for no livro, a plataforma não importa muito, né? No celular, no bloco de notas, no caderno mesmo, numa folha de papel. Mas eu sempre acho interessante, e eu passei a fazer isso há pouco tempo, na verdade, tive esse insight há pouco tempo, você fazer a anotação colocando o nome do livro, o nome do autor e a página ali onde você encontrou aquilo. Você vai criando tipo um dossiê, e isso pode se tornar um material, pode se tornar um livro, né? Pode se tornar um material muito valioso com todos os insights, tudo que você aprendeu lendo aquele conteúdo. Isso eu estou fazendo isso, ou seja, estou montando um conteúdo baseado nesse livro que eu falei do Napoleão Hill. Muito legal, estou fazendo justamente isso. Bacana. Vai ficar, e assim, é um produto muito prático, mas vai lá, segue. Não, só para dar a dica final por causa do tempo. A dica final não poderia ser outra, né? Colocar em prática o que você aprendeu, mesmo que seja em teste. Então, se aprendeu alguma coisa aqui naquele livro, testa no seu negócio, na sua carreira, com um amigo, com um produto, enfim, faz um teste ali imediatamente, vê se funciona, vê qual foi teu resultado, e aí você passa a aplicar de fato no dia a dia. É muito bacana, eu costumo fazer isso. Faço testes, né? Quando eu leio algum livro e eu vou conversar com alguma pessoa, eu uso aquela técnica de forma consciente, né? E aí você vê que funciona, é muito bacana. Que aí depois isso acaba ficando inconsciente. Você acaba colocando isso aí em prática no teu dia a dia, né? O legal quando você fala isso que é o seguinte, você vê que eu li várias vezes o Segredo da Mente Milionária. E aí no ano passado eu falei assim, cara, eu vou fazer diferente nesse ano. Além de escrever, eu vou fazer todos os exercícios. Perfeito. Só que eu não fazia exercício de livro nenhum. Eu li, eu achava que não era importante. Aí quando eu comecei a fazer os exercícios, eu falei, caramba, olha quanta diferença. Bacana. Eu questionei vários valores, né, durante todo o livro, justamente porque eu comecei a fazer cada exercício que ele pedia, eu ia lá e fazia. E mudou. Tanto que no livro que eu estou escrevendo, também coloquei vários exercícios. Então, eu deixo uma dica. Faça os exercícios. Boa. Se o autor colocou ali, é porque tem um motivo. Não é só você ler e passar direto, não. Perfeito. Então, quem tiver mais perguntas, né, quiser indicações, enfim, é só entrar lá no Instagram da Livraria Insight, mandar mensagem lá que eu estou à disposição. Meu amigo, 5 minutos, considerações finais. Considerações finais, assim, sendo bem direto, não quero ser
grosso, arrogante. Opa, caiu aí. Não é uma mensagem arrogante de forma alguma e tal, mas nesse período de quarentena, principalmente, se você quer desenvolver o hábito da leitura, saia da internet, né? Saia da internet pelo menos por um tempo e dedique-se para o hábito da leitura, que certamente você consegue resultado. E reforçando a questão do objetivo principal definido, né? Então, primeiro você tem que decidir se você quer. Eu quero melhorar, eu quero avançar, eu quero ir para o próximo nível e quero usar o livro como instrumento para isso, né? E aí isso vai funcionar. Então, essa é a minha consideração final. Espero que tenha ajudado o pessoal aí, espero ter ajudado as pessoas a se interessarem pelo hábito da leitura, a quem já lê, a continuar nesse caminho, porque o livro transformou minha vida, como eu contei brevemente aqui, não foi só lá no início, por todo o meu caminho, a maior parte do conhecimento que eu adquiri foi através da leitura. Então, essas são as minhas considerações finais. Então, meu amigo, cara, gratidão. Para as pessoas que estão assistindo, muito obrigado. Ema, vai ficar gravado 24 horas e depois eu vou colocar no meu canal no YouTube, Elias Lima, especialista. Então fica bom você assistir na íntegra. Meu amigo, cara, assim, eu sabia que você ia trazer muito conteúdo bom, várias dicas, eu não tinha dúvida disso. E foi muito legal, porque inclusive você me deu vários insights aqui bem interessantes para aumentar e potencializar minhas leituras. Cara, gratidão. Espero que a gente se encontre em breve fora da quarentena, para a gente tocar aqueles nossos negócios aí que a gente está pensando. Vamos sim. Mais uma vez, obrigado pelo convite e fico à disposição aí para a gente fazer uma próxima aí, se o pessoal gostar. Então, beleza. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhem, mandem mensagem para a gente, eu repasso pro João, tá certo? Um ótimo final de semana a todos e sucesso! Muita leitura boa. Isso aí. Ler é importante. Ler não é só importante, né? Ler é fundamental para a evolução do ser humano. Tem uma frase que está na minha assinatura de e-mail, né? Que é: uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Essa frase é muito forte para mim, cara. É muito forte. Então, com certeza. Né? Por aí. É isso aí. Beleza? Amigo, grande abraço. Abraço. Sucesso. Obrigado. Para você também. Tchau, pessoal. Todo mundo. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau.